em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Irmãos do contrário. Amém? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tomas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Glória a Deus. A ressurreição de Lázaro é uma narrativa de uma beleza exuberante, incomparáveis em João 11. A ressurreição de Lázaro é uma história cheia de emoção, quando Jesus chorou ao se aproximar do túmulo de um amigo amado. Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro quando estava na Betabara, na Pérea, além do Jordão, no lugar onde João havia batizado. O mestre permanece ainda mais 2 dias na região de Pérea. Jesus então passa o Jordão e vai para Betânia, onde Lázaro mora. A ressurreição de Lázaro é uma história maravilhosa, muito comentada entre as igrejas, pregadores. Muitas mensagens bonitas elas nos traz. Jesus tinha uns amigos na Betânia que chamava Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos. E Lázaro estava em enfermidade. Porém, as suas irmãs pediu que um mensageiro fosse até Jesus, lá em Betabera, na Pérea, onde ele estava, e comunicasse a ele que o seu irmão estava em enfermidade. Jesus, recebendo essa mensagem do mensageiro, mandou um recado para as irmãs, que essa doença não era para a morte, pois Lázaro seria abençoado, vamos dizer assim. E esse mensageiro retornou, mas Jesus continuou ali mais 2 dias. Chegando a um certo ponto, chamou os discípulos e explicou: Nós vamos à Judéia, porque Lázaro está com a sua enfermidade, e ali hoje vai acontecer a glória de Deus. E vindo Jesus a Betânia, onde Lázaro morava, quando chegou lá, Lázaro já tinha falecido. Há 4 dias Lázaro já estava sepultado em uma tumba, ou uma caverna, como se falava na época, e fechado com uma pedra. Nisso as irmãs chegaram até Jesus: Mestre, se tu tivesses vindo, nosso irmão Lázaro estaria vivo. Jesus se comoveu de compaixão naquele momento, e aconteceu uma das frases mais bonitas da Bíblia: Jesus chorou. Mas Jesus não chorou somente por Lázaro. Jesus chorou pela separação entre o homem e Deus. Porque lá atrás, no Jardim do Éden, quando Adão cometeu o pecado, nós somos também transportados com esse pecado, no qual a morte nos separaria dos bens, dos queridos e também de Deus. Porque com aquele pecado, nós deixamos de ter a imortalidade. Nós passamos a ter uma vida mortal.
temos que sentir essas dores, essas tristezas. Então, Jesus chorou por esse momento, pela separação do pecado que foi causado lá atrás, separou o homem de Deus. Mas Jesus, com toda a sua glória, pediu para que Lázaro, aonde ele estava, que alguém movesse aquela pedra, que abrisse aquela caverna, aquela gruta. Mas a irmã questionou: mestre, já fazem 4 dias, está em decomposição. Nesse momento, a gente presta atenção em uma coisa: Marta sempre duvidando da glória de Deus. Assim é conosco também. Sempre nós questionamos: será? O porquê? E para Deus nada é impossível, mas para nós parece que tudo é difícil, porque a fé falha nesse momento. Você deve ter um problema na sua casa, ou passou por um problema, ou está passando por um problema, o casamento que termina, o filho que não dá certo, que foi para a droga, e outras coisas mais, e tudo começa a decair na sua vida. Nesse momento, geralmente a gente questiona Deus, ou a gente se desespera, né? Acreditando que aquilo vai ser um pesadelo na nossa vida. Jesus veio para mostrar que para Ele nada é impossível. Para o poder de Deus, nada é impossível. Se você tiver fé, tudo isso vai passar. E você vai estar glorificando a Deus pelos milagres que Ele vai estar fazendo na sua vida todos os dias. Todos os seus pedidos serão atendidos, porque Deus já sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir de você a sua glória, o seu pedido, a sua bênção. Mas porém, também quer ver de você a sua humildade. Na sua casa pode ter enfermidade, pode ter doença, mas nada é eterno, porque Jesus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Ele sabe tudo. Então Ele sabe tudo o que está se passando, e Ele vai curar essas enfermidades. Ele vai trazer tudo que está faltando para vocês e tirar tudo que de ruim está acontecendo e vai levar embora da vida de vocês. Jesus pediu para que tirassem aquela pedra e removeram aquela pedra. Essa pedra é a falta de crença que nós temos em Deus. Essa pedra é o que nos separa de Deus, porque nós colocamos sempre uma fechadura na nossa vida. Nós não deixamos Deus entrar na nossa vida. Nós não convidamos Deus para entrar na nossa vida. Então essa pedra é como se fosse uma fechadura na nossa vida. Ela nos bloqueia de procurar esse nosso Deus maravilhoso. Então aproveitem em cima dessa pregação o que Jesus fez. Jesus poderia ter curado Lázaro, Ele poderia ter chegado a tempo, mas isso já estava escrito que seria para glorificar o nome de Deus. Jesus faria um milagre e chamou Lázaro para fora. Saia, Lázaro. E Lázaro saiu. E ele pediu para que as pessoas tirassem de Lázaro as ataduras. Essas ataduras que nos bloqueiam, às vezes, de procurar o caminho de Deus. Essas ataduras que dificultam o nosso caminho para a igreja. Essas ataduras que diminuem o nosso tempo para ler a palavra de Deus. Então, Jesus pediu para que tirasse essas ataduras, que essas enfermidades que estavam em Lázaro, a decomposição do seu corpo fosse embora, porque para Deus nada é impossível. Para o homem sim, mas para Deus não. E essas ataduras foram tiradas, e você nesse momento, você está tendo esse momento com Deus aqui, com os irmãos. Então tire essa atadura da sua vida, tire para você ser curado, para as enfermidades serem tiradas de você e da sua família e das pessoas que você ama. Porque nesse mundo, se a gente viver com humildade, com simplicidade, tudo é mais fácil. A fartura vem para a nossa casa, a saúde vai nos procurar com mais pressa e a enfermidade vai embora mais rápido. Então Jesus pediu para que Lázaro saísse para fora. Isso chamou a atenção de todos, porque ali glorificaram o nome do Senhor. Houve um grande milagre. A morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe Lázaro para a vida.
Jesus, vendo-os chorar, move-se em si, mesmo se compadece do sofrimento humano. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, o mestre se depara com o resultado da separação entre Deus e o homem, ocorrido há muito tempo atrás no jardim do Éden. Essa é a história nossa que nós vamos falar hoje, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo particular de Jesus. Para você ser amigo de Jesus, você tem que ter qualidades. Lázaro recebia Jesus em sua casa. Lázaro abria a porta da sua casa para ele. Lázaro abria seu coração. Às vezes ali tinha enfermidade. Naquela época existia muito uma doença chamada lepra, que era contagiosa. Porém Jesus, ele não se preocupava com isso, porque ele é o dono da vida e da morte, ele é o dono da saúde, da alegria, da tristeza. E ele foi até esse pessoal, e esse pessoal o receberam com alegria. É isso que nós temos que fazer, receber em todos os momentos da nossa vida Jesus com alegria, porque Ele está próximo, mas Ele é educado, não é como o nosso inimigo que entra arrebentando porta e janela, invade a nossa vida e quer destruir tudo. Jesus espera ser convidado, Ele só entra se você convidar Ele. Jesus é humilde como nós, Ele respeita a sua vontade, porém Ele fica esperando que você o chame e o reconheça. Nessa noite eu não vou estender muito, porque nós chegamos um pouquinho atrasados, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui. A morte é o preço da condenação pela desobediência, porém esse não era o desejo de Deus no princípio. Deus não fica feliz por esse castigo. Jesus chorou também por causa daqueles que com dureza no coração não criam e não iriam enfrentar a morte sem salvação. Seriam perdidos eternamente. Por quê? Porque não se entregaram ao nosso Jesus, não reconheceram Jesus como nosso Salvador. Então eles teriam que enfrentar a morte sem salvação e seriam perdidos eternamente. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. A morte não é mais o final. A angústia e a tristeza são superados pelo amor e o poder de Jesus, da bendita esperança de que Ele trará novamente os seus filhos à vida para nunca mais morrer. Estaremos reunidos com Ele eternamente, porque a igreja somos nós, e a nossa casa, o nosso corpo é o Espírito Santo. Nós seremos guiados ao caminho de Jesus e Ele vai voltar. No momento que Ele voltar, muita gente vai estar desatenta. Os ímpios, os arrogantes, os maldosos, os pecadores, aqueles que não querem se entregar. Porém nós também vamos estar um pouco distraídos. Nós vamos estar orando, como a gente sempre faz, nós vamos estar clamando ao nosso Deus. E Jesus vai levar aqueles que procuraram o seu caminho, que andaram com a palavra e nos seus mandamentos. Pois aqueles que ficarem vão ter um sofrimento eterno. Não vão ter a glória que nós teremos, a coroa de estar do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, irmãos, eu queria falar para vocês o seguinte: abra esse coração de pedra, coloque um coração de carne. Olhe para o seu corpo, é a casa do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com ele. Tudo que você tem nesse corpo é do Espírito Santo. Os olhos, o ouvido, até o seu pensamento. Então purifique-se o máximo que você pode. Traga para a sua casa o amor, o carinho, a gratidão. Ensine isso para os seus filhos, pois esse é o caminho que nós devemos seguir. Então nós temos que cuidar desse corpo também, para que a nossa alma seja curada, que a nossa alma seja salva. E que tudo isso fique para trás quando a gente subir, porque nada nós vamos levar, nem roupa, nem corpo, nem nada. Mas nós vamos levar o nosso espírito em paz. Então essa noite, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tire a pedra do seu caminho. Desate essas ataduras. Não tenha vergonha de se entregar para Jesus. Mesmo você não vendo Ele, Ele te vê o tempo todo.
Você é parte de tudo que é dele. Ele é a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele entende o que você está sentindo. Porém, você deve se arrepender e não ter vergonha de estar sempre clamando ao nosso Deus e se desculpando pelos erros, porém, forçando para que não erre mais também. Porque não é simplesmente errar e pedir desculpa. A gente tem que se arrepender do erro. A gente tem que confessar esse erro para que a gente viva em paz. Seria só isso por essa noite, o tempo um pouquinho corrido. Queria agradecer os irmãos aí por ter dado essa oportunidade de me ouvir, e que Deus tenha falado alguma coisa que tocou o coração de vocês, que vocês voltem para casa melhor do que chegaram aqui e encontrem nesse caminho, que seja pequeno daqui em casa, Jesus por ele, e que Jesus pegue na sua mão e te abrace, e que você sinta, como eu estou sentindo aqui, o poder do Espírito Santo. A glória de Deus está nessa casa, e você não precisa falar mais que você viu um milagre. Você vai falar para Deus nesse momento: eu sou um milagre. Aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém.